As denúncias de que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos espionou pessoas e empresas no Brasil feita pelo ex-técnico da agência Edward Snowden levaram 5 comissões temáticas da Câmara a marcar uma audiência conjunta. Para debater o assunto, convidamos os deputados Walter Feldman, do PSDB paulista, e Josias Gomes, do PT da Bahia. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o programa Brasil em Debate, uma produção conjunta da TV Câmara e Rádio Câmara. Deputado, como é que o senhor vê essas denúncias desse rapaz, que, aliás, se asilou na Rússia, né? Ele está fazendo uma peregrinação, tentando encontrar um caminho ele está no aeroporto de Moscou, né? Até tem um filme que mostra isso, essas figuras que ficam quase asiladas dentro do próprio aeroporto, esperando um destino final. Mas eu diria que era até esperado, não é possível, depois das revelações que foram aí feitas, imaginar que um sistema tão poderoso de investigação, não apenas de americanos, mas conectado com outras nações de outros continentes, a algum momento não viesse à tona. E parece ser, do ponto de vista da construção da democracia planetária, uma informação relevante. Snowden deu, na minha opinião, uma grande contribuição, apesar de estar sendo julgado como traidor de informações sigilosas, estratégicas para o governo americano, mas trouxe um debate que para nós brasileiros é também fundamental na medida que estamos discutindo o marco civil regulatório da internet. É um tema que deve ser pautado aí nos próximos dias ou nos próximos meses. E aí leva à questão que a sociedade humana tem discutido após a internet, como é que nós podemos ter um sistema, de um lado, democrático de informação, que permita uma conexão planetária, mas de outro lado também, quais são os limites para que governos possam investigar cidadãos respeitando a democracia. Esse é o tema que está em debate, que é trazido hoje pela TV Câmara. Deputado Josias Gomes, o senhor como é que vê essa intromissão de uma agência de espionagem, que, aliás, era lógico supor que eles espionassem cidadãos brasileiros e empresas brasileiras, né? Mas a proporção com que isso aconteceu, revelada pelo Snowden, nos deixa preocupados com essa era, como diz o deputado Walter Feldman, pós-internet. É evidente o avanço que isso permitiu para as comunicações no mundo inteiro. Mas nós que vivemos uma ditadura sabemos o quanto o cerceamento da liberdade, ou mais que isso, o fato de você penetrar na individualidade das pessoas foi custoso para nós. E, portanto, nós temos o interesse em que se revele até onde foi a espionagem americana no brasileiro e qual era mesmo o sentido dessa espionagem. Porque creio que as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, as relações comerciais nossas com os Estados Unidos, não recomendariam uma ação, a meu ver, tão forte quanto essa. A menos que os Estados Unidos estejam entendendo que são eles a polícia do mundo, para que eles possam, sem nenhuma relação qualquer diplomática, buscar informações por essas vias. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é alarmante uma ação de um governo. Como você diz, Holanda, de fato a busca por informações e contra-informações sempre esteve no dia a dia das diplomacias e dos governos do mundo inteiro. Mas na proporção que estamos vendo hoje, patrocinada pelos Estados Unidos, eu concordo com o que o deputado Feldman acabou de citar, nós temos que aprofundarmos essa investigação e, ao mesmo tempo, buscar os caminhos para que tenhamos uma internet menos dependente dos canais que hoje temos com os Estados Unidos. Eu diria, inclusive... O senhor acha que a Câmara, o Congresso, devia tomar a iniciativa de investigar esse acontecimento? Devia designar uma comissão de parlamentares para examinar, para investigar isso? Na verdade, já existe, Tarcísio. Na semana passada, nós tivemos aqui na Comissão Estratégica Mista com o Senado
uma reunião com o jornalista que tem mantido contato com Snowden. E ele fez revelações, eu diria que corroboram aquilo que Snowden e o próprio jornalista já havia dito, mas muito corajosa para mostrar que existe um sistema de investigação que preocupa a todos nós. A Comissão de Relações Exteriores, que o Josias inclusive faz parte, e essa comissão estratégica mista, as duas presididas pelo deputado Nelson Pellegrino, podem já, como comissões permanentes, nos ajudar nessa investigação e levar elementos a essa comissão que analisa o marco civil regulatório da internet para que possamos avançar. Eu diria o seguinte, nós devemos colocar essas questões num ambiente novo que vive a humanidade. Há movimentos terroristas, há movimentos que preocupam a sociedade democrática após 11 de setembro, fatos novos devem ser investigados. Mas no Brasil, terrorismo não existe. Você sabe que essa talvez seja uma das minhas maiores preocupações. Eu apresentei há um ano atrás um projeto de lei criando a criminalização do terrorismo no Brasil. Há vários projetos, há uma comissão mista estudando, relatada pelo senador Roberto Jucá, porque nós vamos sediar grandes eventos internacionais. Grandes, ou seja, a vinda do Papa já foi o primeiro, já sinalizou um primeiro momento de como o Brasil está ou não preparado para isso, mas os Jogos Esportivos Planetários vão ser momentos onde uma ação terrorista poderia ter uma grande dimensão e poderia eventualmente atrapalhar a imagem que o Brasil precisa produzir. Há uma recomendação da ONU, através de protocolos e convenções, para que façamos uma lei específica sobre terrorismo. Tenho conversado com o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, com a área do Ministério da Defesa, e eu diria que o governo tem trabalhado positivo e favoravelmente para isso, mas afastando primeiramente a questão daqueles grupos ideológicos que alegam que movimentos sociais também são terroristas, o que nós não aceitamos. Achamos que essa é uma vinculação internacional. Ver, não tem nada a ver. Mas veja bem, do ponto de vista da defesa estratégica do Estado, informações que poderiam ser captadas de ações terroristas interessariam muito a prevenir, eventualmente, eventos dessa ordem. Então, eu diria que nós temos que fazer o balanço. Nós não podemos aceitar aquilo que os americanos vêm fazendo do ponto de vista de uma investigação generalizada, mas também temos que ter mecanismos de prevenção e a própria Polícia Federal tem defendido essa tese. Agora, deputado Josias Gomes, o Brasil não tem nenhum problema grave interno desde a sua colonização pelos portugueses. Não ficou nenhum problema, uma divisão interna, um problema grave como tem alguns países da Europa, sobretudo do leste da Europa. Então, não há razão assim para nós termos esse medo, não é? Porque o país não tem um grave dissenso interno, não é verdade? Sim, mas se me permita, o deputado Feldman levanta um tema que diz respeito aos grandes eventos que estamos realizando. E nesse particular é importante ressaltar que as Forças Armadas, que têm uma parte da responsabilidade sobre esses grandes eventos, tem feito um processo um programa preventivo, muito né? forte. Nesse sentido, que nós estamos, lógico que nós não temos nenhum problema, não temos grupos identificados com esses ideais, mas nada impede que nós estejamos preparados para o que virá de fora para esses eventos. É bom lembrar que nas Olimpíadas de Munique, teve o atentado a toda a delegação de Israel. Na verdade, era um tempo diferente do que nós estamos vivendo, mas a prevenção que o deputado afirma, nós partilhamos dela. Quero voltar ao tema dos Estados Unidos para dizer o seguinte: é evidente que nós temos que ter um olhar muito crítico em relação a isso, uma fiscalização atuante, mas o governo tem promovido algumas conversações com o governo americano no sentido de dirimir. Afinal, a nossa presidenta irá aos Estados Unidos agora no mês de outubro. O importante é que essa pauta seja limpa, clarificada para nós brasileiros, porque não é possível que nós tenhamos essa avalanche de informações passada
aqui pelo jornalista, que em contato com o Snowden nos trouxe temas que realmente mostram uma disposição muito grande dos Estados Unidos em penetrar no dia a dia do país. Por isso é que nós estamos dispostos mesmo a aprofundarmos com as ressalvas de que nós não temos um conhecimento amplo o próprio Snowden passou as informações para os jornalistas. O fato é que ainda estamos no início de um processo que espero possa vir à tona, para que isso não aconteça com essa magnitude que os Estados Unidos fez e nós possamos viver num mundo democrático, onde a descoberta da internet permita, sim, um avanço nas comunicações entre os povos, mas não com esse fim específico. Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta pela TV e Rádio Câmara. Nosso tema é a espionagem americana. Eu estou conversando com os deputados Walter Feldman, do PSDB paulista, e Josias Gomes, do PT da Bahia. Deputado Walter Feldman, o que se pode fazer em relação a essa espionagem americana? Nós estávamos dizendo, Tarcísio, é muito Porque os Estados Unidos são a maior potência do mundo, são o chamado imperialismo americano, como os comunistas chamavam antigamente. Quer dizer, é impossível não admitir que um país dessa importância no mundo, como são os Estados Unidos, não espiona, eles se espionam. Claro que espionam. Eu diria que a espionagem é uma atividade muito antiga. Não dá para se imaginar espionagem não ter havido durante os períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu diria até que elas foram fundamentais para o sucesso e para o fracasso daqueles que estiveram em conflito. Ou seja, a espionagem existe. Teve até brasileiros sempre. Que traíram Exatamente. O país, Existirá davam sempre. Informações à Gestapo. Não, recentemente, exatamente, nós aqui abrigamos nazistas que vieram para cá, a Argentina abrigou, outros países americanos, outros países latino-americanos, o que prova que há hoje uma conexão. As questões ideológicas, como você diz, do Brasil nós não temos um conflito ideológico que leve a uma crise interna do terrorismo. Mas nós não podemos negar que o Brasil faz parte de uma conexão internacional. O Brasil hoje tem um papel geopolítico, geográfico e político-econômico estratégico para o desenvolvimento das nações. Nós, inclusive, recentemente vimos várias matérias identificando radicais fundamentalistas islâmicos infiltrados em algumas regiões do Brasil, particularmente na chamada região das Três Fronteiras. Houve, na década de 80, atentados na Argentina, segundo avaliações, foram feitas pelo regime do Irã. Ou seja, nós não estamos isentos dessa relação internacional. Agora, o que traz, além disso, esse debate que a TV Câmara propicia aqui com o deputado Josias? Há uma questão também tecnológica, há uma questão econômica. Nós sabemos hoje que uma parte ponderável das transmissões da internet, mensagem e voz, elas passam por conexões que estão instaladas nos Estados Unidos, o que demonstra que nós temos que avançar com a colocação de cabos oceânicos, de fibra ótica, que permita que nós tenhamos uma conexão mais localizada geograficamente aqui no Brasil. Mais segura, né? Mais segura aqui no Brasil ou na América Latina. Nós sabemos que outros países já estão fazendo isso. Eu tenho ouvido relatos de entrevista do ministro Paulo Bernardo mostrando que o Brasil precisa avançar muito na nossa soberania em relação às conexões eletrônicas. Então, eu imagino que esse debate vai nos ajudar também nesse aspecto de darmos um salto tecnológico, investindo pesadamente. O BNDES tem, inclusive, estimulado o setor privado a investir na ampliação dessas conexões para que o Brasil fique mais protegido e nós sejamos, eu não diria totalmente, mas mais blindados em relação à espionagem internacional. O senhor acredita também na necessidade desse esforço, deputado Josias Gomes? Sim, porque
há quem afirme que nós estamos muito dependentes nessa transmissão de dados dos Estados Unidos. Se fala em torno de 90% de todas as nossas comunicações passam pelos Estados Unidos, que para a Europa, para a Ásia, para a própria América Latina, vai lá e volta. Então é necessário realmente o avanço nessa área. E aí é que aquele tema que nós introduzimos no início do debate sobre a aprovação do marco regulatório da informática seja uma coisa que possa nos permitir em ter o marco legal, civil legal, que dê condições de nós avançarmos num campo que é fundamental, porque agora nós estamos vendo. É evidente, todos os países têm, até por necessidades econômicas, de segurança, seus sistemas Tem agências de espionagem, sem né? problema nenhum. Agora, Agência de inteligência. de inteligência, na verdade. Mas, sim, porque trata-se disso mesmo, né? E nós também não somos aqui quem vai alegar que essa não é uma necessidade de um país das dimensões e com a complexidade do governo dos Estados Unidos. Porém, o que nós queremos é que, em existindo este marco legal da internet, nós possamos tanto avançar tecnologicamente para evitarmos essa dependência dos Estados Unidos, como, ao mesmo tempo, criar as condições para... Agora, tem alguns problemas nessa lei que não diz respeito a esse assunto, que nós vamos ter que tratar para que não seja feita alguma situação em que nós temos que emendar proximamente. Como ela não foi aprovada aqui, exatamente por divergência, não desse ponto de vista, porque à época nós não tínhamos ainda sabido nada desse processo de informação, de espionagem americana. Você permita, Tarcísio, eu acho que esse avanço tecnológico, esse aumento de investimentos financeiros apoiados pelo próprio governo nessa área, vai nos ajudar cada vez mais a nos tornarmos um país mais independente e mais soberano. Você imagina, a central de internet no mundo é nos Estados Unidos. Ou seja, como é que você pode permitir que a dependência das informações necessariamente passe por uma central dos Estados Unidos, onde as informações podem ser vistas, investigadas. Tudo que nós estamos passando agora de e-mail, de mensagem, pode estar sendo analisada por um governo que pediu à justiça a sua liberação. Agora, veja bem, esse tema que foi trazido fez com que o próprio presidente Barack Obama tivesse que fazer uma entrevista coletiva aberta, fato que ele não fazia desde abril, para se explicar e para encaminhar novas medidas que assegurem ao povo americano e ao resto das nações que o controle será muito maior. Haverá agora uma comissão externa, o Congresso será fortalecido, haverá um site de informações para dar mais transparência, haverá uma exigência do Poder Judiciário americano na autorização para que essa investigação seja feita, ou seja, esse fato que era muitas vezes desconhecido pela maioria da população e seguramente desconhecido em parte pelos governos, foi trazido a público, hoje nós sabemos, e o governo americano teve que se explicar e vai ter que implementar medidas que nos deem a confiança de que só aquilo que é necessário possa ser investigado e não qualquer cidadão. Mas o que o Congresso Nacional pode fazer? Muito. Sobre isso. Eu diria que primeiro avançar a discussão sobre o marco civil regulatório da internet, ou seja, é um tema que já foi à pauta várias vezes. O deputado Molon, que vem sendo o relator, está empenhado muito, né? Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, empenhado muito. Ele conversou com a nossa bancada, imagino que tenha conversado com todas as bancadas, para que possamos ter um consenso sobre isso. É um tema que não pode ficar sendo pautado e retirado de pauta todas as vezes, é um tema, nesse momento, eu diria, da maior atualidade, e nós devemos criar mecanismos, eu diria, orçamentários, políticos, econômicos, financeiros, para priorizar essa questão, porque isso envolve a democracia, a liberdade, e o Brasil não pode tergiversar sobre isso. Deputado Josias Gomes. Sem dúvida, esse é o tema da atualidade mundial. Nosso país, felizmente, vinha discutindo esse marco regulatório. Porém, como ele é de um assunto muito recente e muito diverso, é normal que o Congresso se debruce sobre ele e tenha as suas interfaces as mais diversas. Até porque
É importante que ele seja aprovado, mas não só premido por essa circunstância mas porque é necessário nós termos realmente esse marco regulatório. Eu estimo até que o marco regulatório, possa permitir a nós termos a clareza do tamanho do investimento necessário para que nos tornemos independentes também nessa área. É evidente que isso haverá de acontecer durante o seu debate e a sua aprovação. Porém, como é um tema que diz respeito ao mundo globalizado como estamos, é necessário que entendamos que essa é, como diz o deputado Fábio Feldman, não pode demorar como normalmente a gente demora para aprovar esses temas complexos. Nós estamos devendo ao povo brasileiro esse marco regulatório. Definir o marco regulatório é a tarefa do Congresso. É um grande avanço e do governo avançar do ponto de vista tecnológico para que o Brasil seja cada vez mais independente com o seu sistema de informação eletrônico protegido e próprio do nosso país. Nosso tempo, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Quero aqui agradecer a presença dos deputados Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, e Josias Gomes, do PT da Bahia. O Brasil em Debate termina aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você uma próxima oportunidade.